tá não, ainda não tá Agora tá. gravando. E a Agora tá. galerinha do YouTube que vai estar sendo gravada, se inscreve, dá like no canal. Muito bom. Gente, pelo amor de Deus, mas nessa aula ninguém fala no chat, só se eu te pedir, porque eu não aguento mais. Nossa, professora, se a Pérola começar a spamar, Voltei. a senhora quita Voltei, ela galera. o mundo inteiro. É sério, tia. Na aula passada a Pérola ficou enchendo o saco. Ela ficou spamando toda hora, velho. Nada, 8, pega. Calma, Natan, calma. Toda hora. Natan, calma, Natan. Mano, sabe que se eu começar a spamar, mano, vou meter bala na puta, assim, só prepara, mano. Isso tá sendo gravado. Isso tá sendo gravado. Eu sei disso, eu vou parar agora. Eu também. Tá. Oi, professora, Galerinha, foi só uma saudades. breve coincidência. Cala a boca aí, sua, velho. Oi, professora, saudades. Saudades. Muitas. Saudade também. Vamos desligar o microfone Primeira aula ao vivo, pra gente professor? começar. Tinha saudade de você, não dá certo. Alô, professora. Vamos lá. É nossa primeira aula. Minha primeira aula ao vivo com vocês. Isso mesmo? Vamos lá, desligando os microfones. Para a gente começar. Ó, todo o material que a gente utilizar aqui na aula ao vivo vai estar disponível para vocês lá no Moodle, tá? Então, não se preocupem. Se a gente for ver slide aqui, o slide vai estar lá. Se a gente for ver um texto aqui, o texto vai estar lá. Inclusive, para quem esqueceu o livro na escola, no armário, toda atividade do livro eu também vou postar para vocês. Então, não se preocupem, tá? Tudo que a gente falar aqui vai estar lá. Tá bom? A gente vai falar hoje sobre absolutismo. Para quem não assistiu a aula do fortalecimento do poder dos reis, precisa assistir. Já está disponível lá no Moodle para vocês. Então, essa aqui é a continuação dessa aula. Tá bom? Então, a gente vai falar... Não é esse daqui, não. Permitir. Gente, vocês precisam falar para os colegas de vocês que precisa entrar com o e-mail da escola, porque aí eu não preciso ficar autorizando ninguém. Tá? Falem com eles, por favor. Absolutismo. Professora, eu Oi. tento vir com o da escola, só que aí aparece lá, pedir para entrar, mesmo com o meu e-mail. Ah, então depois, Samuel, você Às tem que vezes pedir... sim, às vezes não, na verdade. Então tá, mas continua entrando com seu e-mail, tá bom? Da escola, tá? Vou mutar Então, aqui. quer dizer que temos um mentiroso entre nós. Ai, meu Deus, Natan. Ih, virou detetive agora. Novo Sherlock. Mentiroso é você, né, Tê? Isso é uma pergunta simples mesmo. Desliguem os microfones, tá Liga o bom? microfone aí, galerinha. Desliguem os microfones, senão não tem como eu explicar para vocês. Sétimo Ô, C. tia, agora pede pra Pérola Absolutismo. ficar quieta, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou começar. Absolutismo. Esse slide, como eu falei para vocês, vai estar disponível lá na sala de aula de vocês, tá bom? Vamos lá. O que foi o absolutismo? Foi um regime caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos do rei. Então, olha só. Na aula que está lá disponível para vocês, no Moodle, eu expliquei sobre como que esse rei vai fortalecer o seu poder. E aí ele vai fortalecer e vai criar um regime que ficou conhecido como absolutismo. Porque esse rei, ele vai ter um poder imenso nas mãos dele. O que ele vai poder fazer? Ele pode convocar o... Oi. Eu acho que meu computador não vai aguentar até o final da aula, não. Só tá com 15%.
Então coloca para carregar. Bota ele pra carregar do lado do seu computador. Do lado do computador. Assim, eu tenho Essa tomada aula, perto. gente. Eu boto tem pra carregar, tá telefone. carregando agora. Eu só tenho É. lá na minha sala. E eu não tenho onde O meu já colocar. carregou. Tá, ó, não tem problema, porque essa aula está sendo gravada e eu vou disponibilizá-la também para vocês. Então, não tem problema. Se vocês perderem alguma coisa, se a internet cair, se o computador desligar, depois Ô, é tia, só mas não tem chamada? vai estar disponível. Ô, Natan, é só você ir lá pegar na nossa sala. Isso, agora desliguem os microfones. Vamos lá. Então, o que o rei vai poder fazer? Ele vai poder convocar o exército, criar e cobrar impostos e fazer leis. Ou seja, praticamente tudo. Ele vai só se limitar às tradições e os costumes da época e à existência de alguns ministros que vão ter uma influência, mas de aconselhá-lo, tá? O que contribuiu para o fortalecimento desse sistema político? Evolução da imprensa, reforma protestante e política de caixas às bruxas. Permitir. Tem alguém tentando entrar. Então, vamos lá. Aperfeiçoamento da imprensa. A imprensa melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino, aumentando o poder do rei sobre os seus súditos. Então, vão começar a se espalhar jornal mesmo, jornal impresso que vocês têm acesso hoje, mostrando as leis que o rei tinha aprovado, mostrando as regras que você tinha que seguir, tá? Isso era distribuído em todo o reino. A reforma protestante, que vai enfraquecer o poder da Igreja Católica, ou seja, o poder do Papa. Gente, enfraquecer não é tirar o poder. A Igreja continuava poderosa, ela tinha um poder, mas ela vai ficar enfraquecida por conta da reforma protestante. E isso vai fortalecer ainda mais o poder do rei, tá? Professor, Oi. A igreja, ela tinha tanto poder que nem nos impérios antigos, tipo a Roma e tal. Tinha o mesmo tanto de poder? Na Idade Média, quem controlava tudo e quem mandava tudo era a igreja. Ah, tá. Tá? Então, tipo, tinha um poder Aí maior. agora, esse poder vai diminuir, porque quem vai passar a mandar em tudo vai ser o rei absolutista. Ah, entendi. Tá bom? Outro ponto, política de caça às bruxas. Essa época, gente, é aquela época que as mulheres eram acusadas de bruxas, de feiticeiras, principalmente as camponesas. Então, o que esse rei vai fazer? Ele vai começar a espalhar pânico no campo, dizendo que tinham feiticeiras, que tinham bruxas soltas, as pessoas vão ficar com medo. Esse rei vai lá, com a desculpa de combater, vai condenar essas pessoas à morte na fogueira ou em forca. E aí Professora, os mas por camponeses... que vocês faziam isso? Oi, Samuel? Mas por que vocês faziam isso? Para poder mostrar que só ele podia resolver esse problema. Ah, Entendeu? ok, obrigado. Então, se as pessoas dessem a ele o poder que ele queria, Professora, ele ia acabar com as bruxas. Fala, Davi. professora, Ok. mas por que eles viam as bruxas como uma ameaça? Ah, porque as pessoas tinham medo, né? Medo de feitiçaria, de bruxaria. As pessoas têm medo disso até hoje. É verdade, não é normal, tipo, mas comecei a ver, eu gosto de estudar, aí sai um animal. Não é normal. Não, imagina a pessoa, tipo, eu sou uma bruxa, a pessoa falar isso na minha frente, eu de amor de medo, eu ficava todinha, sair correndo. Então, as pessoas tinham medo. Por isso que o rei foi importante. E aí as pessoas começaram a seguir, a obedecer, porque elas viam o rei como um salvador, como um protetor. Tá bom? E quem discordava que só o rei conseguia resolver isso, eles também eram queimados? Quem discordasse era preso e, se continuasse, poderia ser morto. Tá bom? Entendi. É tipo Então, vamos agora. lá. Ó, surgiram alguns teóricos, algumas pessoas que vão aí... Tia, por que Natan tá comendo um óculos? Oi, Camila? Por que Natan tá comendo um óculos? Comendo óculos?
Ele tava comendo o óculos de sol dele. É porque o óculos tem um gosto bom, é por isso que tá comendo, sou. Tá entendendo, não? Certeza, tem gosto de chocolate. Você comeu tipo já, de- Davi? Então, gente, Quando era pequeno, mas... vamos desligar os microfones para eu conseguir falar, senão eu não Horrível. consigo explicar. Pronto? Vamos lá. Vão surgir alguns teóricos que vão defender esse sistema político, que é o absolutismo. O livro de vocês traz dois, o Hobbes e o Bossuet, mas eu também quis trazer o Maquiavel, porque ele é bem importante, foi um escritor bem famoso nessa época. Então, vamos começar por ele. O Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe. E nesse livro, ele vai desenvolver a ideia de que a razão do Estado para justificar os atos dos governantes é o seguinte: os fins justificam os meios. O que isso quer dizer? Que o rei, ele poderia utilizar de qualquer coisa, crime, assassinato, prisões, desde que isso favorecesse a riqueza e o crescimento do reino, estava valendo. Então, o rei podia ser cruel, ele podia matar as bruxas, ele podia prender pessoas que fossem contra ele, desde que isso fizesse com que o reino crescesse e enriquecesse, estava valendo. Natan, a aula vai acabar 12h35, mais ou menos, tá? Que eu vou dar um tempinho para vocês fazerem chamada e a aula acaba, tá bom? Segundo, o Hobbes era um filósofo inglês. Isso. O rei podia fazer qualquer coisa desde que quisesse o reino crescer e enriquecer. Muito, muito, muito bem. Isso mesmo. O Thomas Hobbes, ele vai escrever um livro chamado Leviatã, que ele vai dizer o seguinte, gente, isso é uma teoria do Hobbes. Ele vai dizer que todo ser humano tem um lobo dentro dele. Um lobo. Esse lobo é a parte ruim, mal do ser humano. E ele vai dizer... Você tá falando de lobisomem, eu já fiquei assustada. Não é lobisomem, não. Era um lobo mesmo, para simbolizar. Não era lobisomem. Esse lobo seria essa parte que você tem de maldade. E ele vai dizer, para que não tenha uma guerra de todos contra todos, esse rei absolutista vai impor regras que precisam ser seguidas para que não tenham essa regra. Ou seja, se você obedecer o rei, você vai ficar com o seu lobo guardadinho dentro de você. Gente, isso era uma metáfora, era uma linha de pensamento do Thomas Hobbes. O último... Quero o que, tia? Entendi direito. Não entendi. Se o lobo é o que mesmo? O seu lobo, para ele ficar preso dentro de você, você tinha que obedecer o rei absolutista. Ou seja, se você desobedecesse o rei, você ia virar a pior pessoa do mundo? Isso, o rei vai controlar toda coisa que tem de ruim dentro de você. Porque se você fizer uma coisa errada, você vai ser preso e morto. Entendeu? Muito bem. Gente, que dó! Pois é, você tinha que obedecer ao rei. Senão você ia ser preso e morto. Ah, então é tipo quando a gente reclama com nossa mãe. Mas a sua mãe não vai te prender e te matar, né, Mariana? Mas vai te deixar de castigo e vai te bater. Às vezes Quase eu a mesma sei que minha mãe É tem a uma mesma vontade coisa, de só que pra criança, não pra adulto. Não, assim, eu sei Continuando. que às vezes minha mãe tem uma vontadezinha de ser esse rei, assim, sabe? Que eu desobedecer assim. Né? Mas assim, às vezes eu sei que minha mãe me ama, eu sei. Vamos lá, continuando. Continuando. Você tem sorte de ter uma mãe, eu não tenho um pai. Hobbes vai ser um bispo francês que vai escrever a teoria do direito divino dos reis. O que isso quer dizer? Que o rei, ele é um rei absolutista por vontade de Deus. Então, olha só. Esse rei, ele só é rei porque Deus quis. Então, se está na Bíblia que você não pode ficar questionando Deus, você também, como súdito, não pode questionar esse rei absolutista. Beleza?
tá? Então, você vai ter que respeitar e obedecer simplesmente porque o rei, ele foi escolhido por Deus. Se você não questiona Deus, você também não vai questionar o rei. Como eles sabiam? Como é que eles tinham certeza que o rei foi escolhido por Deus? Ah, as pessoas acreditavam. Teoria, Tá? É tipo o o primeiro geocentrismo. É uma questão... morresse, como é que eles escolhiam o outro? Ah, não, aí o poder é hereditário. Passa de pai para filho. É uma É dinastia. tipo... é Entendeu? tipo o heliocentrismo. Então só o primeiro rei que geocentrismo. foi Tipo, se você escolhido por acreditava Deus. no heliocentrismo, você ia morto. Ó, melhor vocês fazerem a pergunta no chat, porque tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu não tô conseguindo ouvir. Ah, tá. A gente falou Tá? sobre Pergunta lá que eu leio e respondo para vocês. Tá bom? Beleza? Gente, o poder do rei, ele é um poder passado de pai para filho. Então, o próximo rei seria sempre o filho. Ah, professora, mas ele não casou e não teve filho. O caso do Ricardo Coração de Leão. Aí o poder vai passar para um parente mais próximo. Um irmão, um tio, um primo, parente, tá? Beleza, vamos lá. Continuando. O rei... Oi, Camila. Pergunta. tia, mas tipo assim, é igual o Samuel disse, como é que eles sabiam que, tipo, se foi passado de pai para filho e tal, pessoa muito próxima, como é que eles sabiam que foi escolhido por Deus? O povo conhecia porque a Igreja Católica tinha uma influência muito grande na época ainda. Então, a igreja falava, ó, esse rei foi escolhido por vontade de Deus. As pessoas acreditavam. Tá bom? Ou seja, o rei antigo era Deus. Ele era um representante de Deus. Tá? Ah, tá. Entendi. Então, vamos lá. A Pérola Continua. tá espalmando machismo no comentário. Na realidade, a sociedade nessa época era governada por homens, mas a gente também vai ter mulheres que vão ser rainhas. Totalmente machista, então. Ô, professora, Oi. então, tipo, Samuel, o filho do rei era tipo Jesus? Pô, mas não é um monte de vez. Peraí, gente, deixa só a Mariana Deixa a Mariana falar rapidão, velho. Só a Mariana. Então, tipo, o filho do rei era tipo Jesus? Não. Mariana, ele era um representante de Deus. Representante. E quando ele virava rei, então filho ele dele- virava Deus O também? filho dele ia ser príncipe, herdeiro do trono. Era como se Ah, fosse Davi. vários deuses e ele, tipo, quando ele Deixa o virasse Davi, rei, ele virava Deus. deixa o Davi falar. Davi, É a mesma pergunta da Camila. É tipo, quando ele vira, o príncipe vira rei, ele vira Deus também? Não, gente, ele não é Deus. Ele não é Deus. Ele é um representante. Ele é visto como um representante de Deus. Como uma Seria pessoa é Deus. muito, A como uma pergunta é, pessoa tipo, muito como se próxima fosse... aos deuses, a Deus, que vai colocar em prática o que Deus está pedindo. Mas ele não é um Deus. Certo? Ele Não, é um representante, é diferente. Tá? Então, vamos lá. O rei que mais representou essa teoria, a teoria do direito divino dos reis, vai ser o Luís XIV. Ele vai se intitular o Rei Sol. Ele vai dizer o seguinte, que sem ele, a França não existe. Que a França só existe por causa dele. Porque ele se achava mesmo. Ele achava que ele estava acima de todos, que ele era o melhor de todos, porque ele tinha sido escolhido por Deus. Ele realmente acreditava nisso. Então, como ele acreditava nisso, ele achava de verdade que ele não podia ser questionado. Tá? Então, ó, todos os Era poderes como do se fosse, Estado. tipo, todas as... Tipo, tivesse Deus e aí todos os reis que foram escolhidos fossem como, tipo, outros deuses. Tipo, a gente, tipo, como se existisse vários deuses. Não, Camila, não. Ó, a gente tá
na Europa cristã que acredita em um único Deus. Beleza? Todos eles acreditam em um só Deus. A teoria é que esse rei teria sido um escolhido de Deus. Vamos colocar assim para vocês entenderem? É como se, tipo, se ele fosse um profeta. Ah, Moisés, por exemplo. Entendeu? Ele era um representante de Deus na Terra. Sim, Claro, então. agora? Uhum. Então, Entendi. tia, esse representante, só existia um representante ou existia vários? Um representante que era o rei absolutista. Sim, mas representante. se mudasse de rei. Não, aí o rei morreu, veio o Uhum. substituto, seria o seu substituto. Ou seja, Mas só seria outro existia. rei escolhido por Deus? É, Oi, Camila? Ou seja, seria outro rei escolhido por Deus. Não entendi. seria outro rei escolhido por Deus. Isso, o filho dele. Entendeu? Sim. Vamos lá. Continuando. Quantas vezes o Deus escolhe? Como assim? Eu não Tipo, entendi. ele só escolhe um rei? É Deus? Gente, isso é uma teoria. Para as pessoas acreditarem que aquele rei poderia ter poder absoluto, ele escreveu essa teoria. Para as pessoas acreditarem que ele era um representante de Deus. Então, as pessoas vão acreditar nisso. Então, todas aquelas pessoas que tinham muita fé, tinham muita crença na igreja, acabavam acreditando nisso. Que aquele rei absolutista tinha aquele poder absoluto por causa de Deus. Tá bom? Então, tia, é essa a pergunta. Se Ah, Deus escolhesse só um rei ou ele escolhia outro rei? só o rei absolutista. Aí o próximo seria o filho desse rei que tinha sido escolhido. Então, Porque só esse rei existia veio um rei. Então é uma monarquia. Mas aí esse rei morre para vir o sucessor. Então é uma Aí monarquia. o sucessor também teria sido escolhido por Deus. E se não tivesse filho? Então, como eu falei para vocês, fecha o microfone. Se não tem filho, o próximo seria um parente mais próximo. Ou irmão, ou tio, ou primo. Fala, Camila. Tia, então, tipo, quando um rei, tipo, morria, as pessoas ficavam sabendo que ele morreu, tipo, Sim, não ficavam. Ficavam exatamente assim, sabendo, mas tinha um tipo, elas enterro, ficavam sabendo que o rei ia morrer e aí ia trocar de rei e tal. Sim, as pessoas sabiam que o sucessor ia ser o filho dele. E que se ele não tivesse filho, seria um parente mais próximo. Todo mundo sabia disso. Gente, o rei não era Deus. Ele não era Deus. Ele era um representante. Então, ele vai morrer como todo mundo. Ele vai morrer como todo mundo. E, Tá tipo, bom? sabe igual, tipo, político hoje, tipo, que pode ter impeachment e tal, daí pode ter, então, pode trocar de presidente no meio. Então, podia trocar de rei, tipo, Só se tivesse uma guerra, Camila. Senão, não. Mas, Ia tia, ser, o poder se ia passar de pai para filho ou para um parente mais próximo. eu tivesse 2 filhos, seria o mais velho? Sempre é o filho mais velho, homem. Mas se ele não tiver nenhum filho, homem, vai ser a filha mais velha. Tá bom? Ô, tia, se Ok? ele não tiver nenhum parente, tipo, todo mundo tinha morrido. Não, gente, Mariana, tem como você não tem parente, não, Mariana. Você tem um tio, alguém, Mariana. Tem que ter. Uai, tia, todo Então, mundo A morreu maioria das na vezes pode ser guerra. tudo, às vezes. se ele morresse, Vamos lá, Como gente. Mercantilismo. faz? Mercantilismo. Vamos lá. tia, e se ele morresse e, tipo, ninguém soubesse de nenhum parente dele? Tipo, fosse... Não, Camila, as pessoas sabiam. As pessoas sabiam. Agora vamos lá, que eu preciso terminar de explicar. E se ele fosse adotado? Não era, não tinha como você ser rei adotado. Agora vamos lá. Não, mas é uma coisa pra se Continuando. pensar, né?
Continuando, gente. Preciso de silêncio. E se ele auto-adotar? Gente, Natan, continuando. Eu preciso terminar de explicar. Vamos lá. Vamos lá. Ó, agora a gente vai falar sobre o mercantilismo. O absolutismo foi uma política, tá? Era um governo, era uma forma de se governar. O mercantilismo, ele vai ser econômico. Então, absolutismo político, mercantilismo econômico. Então, o mercantilismo foram as práticas econômicas adotadas pelos reis absolutistas. Elas vão ter 4 características principais: o metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo e o exclusivo colonial. Tá? Então, olha só. Metalismo. Crença segundo a qual, quanto mais ouro e mais prata uma nação possuísse, mais rica ela seria. Com base nessa crença, procurava-se acumular metais preciosos no país. Então, ouro, prata, pedras preciosas. Quanto mais você tivesse, mais rico você seria. Balança comercial favorável. Dinheiro não era, tipo, se uma pessoa tivesse muito, muito, muito dinheiro mesmo. Tipo, muito dinheiro mesmo. Tipo, muito mesmo. E a outra tivesse um pedacinho de ouro, a pessoa que tinha ouro era mais rica? Então, para você ter muito, 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 muito dinheiro, Camila, naquela época, você tinha que ter muito ouro, e prata, e pedra preciosa, porque isso era o dinheiro da época, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Balança comercial favorável. Para a sua balança comercial ficar favorável, você tinha que vender mais e comprar pouco. Exportar mais. Então, quanto mais eu exportasse, quanto mais eu vendesse, mais eu vou acumular. E eu teria que importar pouco. Porque quando eu importo, eu estou comprando. E o objetivo vai ser acumular. Então, quanto mais ouro eu tiver, mais prata, mais pedras preciosas, mais rico eu vou ser. Então, o meu objetivo sempre vai ser vender muito e comprar pouco. Próximo, protecionismo. Incentivo ao comércio, a manufatura nacional, protegendo da concorrência estrangeira. Recomendava-se, por exemplo, o aumento dos impostos sobre os produtos estrangeiros, a fim de torná-los mais caros, favorecendo os similares nacionais. Então, o que isso quer dizer? Na época, a gente não tinha indústria, não tinha fábrica, não tinha máquina, todo produto era manufaturado. O que isso quer dizer? Feito à mão, tá? Então, olha só, quanto mais manufatura eu tivesse, mais produto eu teria para eu poder vender, porque o objetivo é eu acumular. E aí eu vou evitar comprar de outro país, comprar de fora, importar. É claro, gente, que o meu país não vai conseguir produzir tudo. Eu vou ter que comprar de fora. Mas quando eu tiver que comprar de fora, o produto vai ser mais caro e eu vou tentar produzi-lo no meu país, porque o objetivo é acumular, não gastar. Nessa época, os países europeus já tinham colonizado aqui a América, por exemplo. Por isso que a gente falou da formação da Inglaterra, da França, de Portugal e de Espanha, porque eles colonizaram a América. E é isso que fala o exclusivo colonial. As colônias deviam comerciar exclusivamente com suas metrópoles. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. O Brasil, ele foi colônia de Portugal. Brasil, colônia, Portugal, metrópole. Então, o que era esse exclusivo colonial? Tudo que saía do Brasil, tudo ia para Portugal. E tudo que o Brasil precisasse comprar, vinha de Portugal. Beleza? Então, tudo o que o Brasil precisasse, ele tinha que comprar de Portugal. E tudo que saía daqui
ia para Portugal. Isso que quer dizer exclusivo colonial. A metrópole, ou a colônia, ela só vai comercializar com a sua metrópole. Tia, Oi. o Matheus perguntou se o Brasil fosse colônia de Portugal, o que que aconteceria? O quê? Gabriela, eu não entendi. Se o Brasil fosse colônia de Portugal, o que aconteceria? Se o Brasil fosse colônia, ainda hoje? Eu acho que tá errado. O Matheus perguntou. Não, o Brasil foi colônia de Portugal. E aí ele tinha que comercializar exclusivamente com Portugal. Tá bom? Professora, e se Oi, Samuel. era obrigatório, não podia... Obrigatório. Obrigatório. Até porque a colônia só existia para enriquecer sua metrópole. A metrópole vai explorar a colônia. É para isso que eles tinham colônia. Tá bom? Entendi. Tá bom. Obrigada. Tá. Ó, o mercantilismo ele vai variar de um país para outro. Na Espanha, o forte lá vai ser o metalismo, porque a colônia ela vai colonizar aqui a América Central, América do Sul, e ela vai achar nas suas colônias ouro e prata de cara. Então, ela vai começar a retirar daqui da América uma quantidade muito alta de metais preciosos. Tá bom? Professora, Oi. de metais nessa época só tinha o prata e o ouro? Ou tinha mais metais valiosos? Não, tinha o bronze, tinha o cobre, mas o que vale mais até hoje é a prata e o ouro. Tá bom? O ouro, Tá. depois a prata. Tá Pode. bom? Já a França, ela vai investir bastante no protecionismo, que era o quê? Fortalecimento da produção. Então, a França, ela vai produzir vários produtos para tentar evitar comprar de fora. Fazer com que todo mundo compre o produto nacional, porque aí o dinheiro vai ficar dentro do seu país, da França. A Inglaterra, gente... Oi. Natália tá perguntando que dia a senhora vai postar essa aula ao vivo no Moodle. Essa aula aqui, hoje à tarde. Já vai estar lá. Ok. Tá bom? Ó, a Inglaterra, gente, ela vai se tornar o país mais rico do mundo. E ela vai ser o país mais rico do mundo até o final da Segunda Guerra Mundial. E ela vai ficar rica nessa época, porque ela vai utilizar de todos os princípios mercantilistas. Então, a Inglaterra vai fortalecer a sua balança comercial favorável, ela vai importar, comprar só um pouquinho e vai vender, exportar muito. Ela vai utilizar o protecionismo, que era o quê? Investir na produção manufatureira. Então, ela vai produzir esses produtos para que eles sejam vendidos dentro da Inglaterra e o dinheiro fique dentro da Inglaterra. Já, Ela, eu falo sobre a prova, tá? Deixa eu terminar a aula. Aqui, quem assistiu esse filme? Eu nunca assisti, pra falar. Teacher! Eu já vi, teacher! Eu já. Piratas Quem do quer? Eu já. Professora, eu tenho uma pergunta. Professora, eu tenho uma pergunta. Até o final desse ano a gente vai aprender sobre a Segunda Guerra Mundial? Não? Não. Segunda Guerra só no 9º ano. This is so sad. Beleza. Gente, meu Deus, a gente aprendeu sobre a Guerra Mundial pra quê? Gente, esse filme aqui é o Piratas do Caribe. Esse pirata aqui é o Jack Sparrow. Por que eu coloquei ele aqui? Porque o Ele filme... sempre anda errado. O filme, ele remete a gente à Inglaterra do século XVII. Nessa época, a rainha da Inglaterra era Elizabeth I. E ela vai incentivar a pirataria. Como é que funcionava? Os navios aqui, ó, mercantes, saíam da América abarrotados de ouro, de prata, para ir para a Europa, para Portugal, para a Espanha. O que os piratas faziam? Eles roubavam, paravam esses navios, saqueavam, roubavam tudo, tacavam fogo no navio
e levava o tesouro para a rainha. Lá a rainha dava parte desse tesouro para os piratas e ficava com o resto. Então, ela vai incentivar essa prática de pirataria, tá? Por fim, ela vai também conquistar territórios. Aqui na América, por exemplo, a Inglaterra conquistou onde hoje está os Estados Unidos e metade do Canadá. Então, lá também, ela vai utilizar do exclusivo colonial. Vai começar aí a explorar as suas terras, tá? Quem perguntou que horas que acaba a aula, Camila, já está acabando, tá bom? Olha só, o que vocês vão fazer assim que acabar essa aula? Dever. Tem uma tarefa lá para ser feita. Como eu sei que vocês, muitos esqueceram o livro na escola, eu coloquei aqui. Para quem não tem, vai abrir o slide. Esse slide está postado na sala de aula de vocês. Então, tá aqui. Vocês vão fazer do 1 ao 6, só. Não é mais para fazer, não é para fazer o resto. Detalhe, essa tarefa vale nota. Então, quando a gente voltar, eu vou dar visto no caderno de vocês, ela tem que estar no caderno, e aí ela vai valer ponto, tá? Então, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, página 144, página 145, a página 146, questão número 6. É só para fazer de 1 ao 6. Isso, de 1 ao 6. Tá? E a gente tem um texto... Oi. Repete as páginas e as questões. Eu vou escrever aqui no chat. Tá bom. Eu vou escrever aqui, ó. Professora, Então, a tarefa. Oi, quem tá falando? Pode falar. você ainda vai fazer chamada? Vou, já. Tarefa. Páginas. Samuel, como você tá deitado na cama com a câmera na sua cara? 140. Macumba. A 140. Não é da sua conta. Ei, A gente. Sem começar, gente. Ó. Página 144 a 146, 1 ao 6. Só. O resto a gente vai fazendo nas próximas aulas. Não é para fazer tudo. É para fazer só essas páginas. A gente tem eu também postei lá para vocês um texto. Esse texto aqui, ó. É para vocês lerem o texto, porque vai ajudar na hora de responder as questões. Lembrando, gente... Deixa eu ver se vai mostrar o texto aqui. Peraí. Aqui. Ó, esse texto, ele tá lá também. Quem puder imprimir, pode imprimir e colar no caderno, tá? Mercantilismo e absolutismo. Aqui tá o resumo de tudo que a gente falou hoje. Ok? Ó. Ô, tia, Oi. não precisa imprimir ou, tipo, é pra imprimir? Não precisa. Só se você puder. Tá. Tá? Tá. Não precisa imprimir, só se você puder, ok? Beleza. Beleza. Se você puder, você imprime e cola no caderno. Se você não puder, você só lê e deixa ele lá. Ele também já tá lá na sala de aula de vocês, tá bom? A chamada agora. Eu quero que todo mundo que esteja aqui escreva presente, por favor. Vou dar uns minutinhos para vocês. Presente. Não, escreve no chat, porque vai ficar no chat aqui, isso, Pérola. Natália, escreve, presente, por favor. Porque depois eu vou colocar a chamada lá, a presença para vocês. Todo mundo colocando presente. Pronto, já coloquei. Ok? Todo mundo colocando presente aí. Quem é esse Luffy doidão, tia? Ó, esse Luffy doidão não vai receber presença.
Só vai receber presença quem tá com o nome. Como é que eu vou olhar lá na chamada quem é Luffy? Se você tá com esse nome aí, Luffy doidão, você vai ter que colocar o seu nome. Pede pra ele Colocar. colocar o nome dele aqui embaixo. Coloca. Ele saiu. Ih, já era, vai levar falta, porque eu não sei quem é. Hacker. Era hacker, mano. Fomos hackeados. Tem que ter o nome. Fomos hackeados. Tem que ter o nome. Pra Deve receber ser de outra turma. não sei. Tem o nome pra receber a chamada, tá bom? Todo mundo saindo. Ó, para quem perguntou da prova, já vou liberar vocês, antes de vocês saírem. Eu vou postar lá na sala de aula de vocês no aviso o calendário dizendo o que vai ser minha prova. A gente vai ter alguns exercícios do formulário que vão valer nota. Aí eu vou disponibilizar para vocês o dia, o prazo, tudo certinho, quanto que vai valer, e aí vocês vão fazendo, tá bom? Eu acho que entendi porque ele saiu, tipo, ele tava com o nome de outra pessoa, aí ele saiu pra poder voltar e colocar o nome dele. Ah, não sei, pode ser, mas eu já vou terminar a aula já. Tá, gente? Ó, beijo, manda beijo pra mim. Cadê? Beijo. Tchau. Era o Gabriel Leonardo. Nossa, leque. Falou. Tchau. Agora a gente tem aula na quinta-feira. Ô, Até tia, quinta-feira. Oi, amor. então a prova vai ser online mesmo, né? Oi? A prova vai ser online mesmo, né? Não, a gente vai ter uma ser por prova fórum? online e a gente também vai ter quando a gente voltar. Tá? Mas Então, depois as duas vai valer ponto, né? elas vão lá no calendário de avaliação, vai estar na frente a nota de cada avaliação que eu vou dar para vocês. Tá bom? Mas ele vai ser tipo duas chances? Ou vai ser. Não, eu vou deixar um período lá disponível, e aí vocês vão ter que fazer naquele período. E uma chance só. Responde só uma vez. Ou se não fazer naquele período, vai fazer na sala de aula, quando voltar às aulas. A gente vai ter uma avaliação online que a gente vai fazer, e depois a gente vai ter uma avaliação presencial, quando a gente voltar. E lembrando que o caderno também vai valer nota. Quando a gente voltar, eu vou dar isso na atividade para vocês, tá bom? Tá. Tá bom, professora. Então tá. Professora. Professora, na quinta-feira vai ser aula online? Todos os dias agora vai ser aula online. Beleza, pode falar, Maria. Todos os dias, tá bom? Professora. Vai ser só aula online. Toda vez, aí quem não puder assistir, eu vou disponibilizar essa aula aqui que a gente está gravando hoje à tarde. Tia, mas vai levar falta, não vai? Vai, você tem que assistir aqui para poder levar a presença. Aí eu vou dar presença para quem respondeu a chamada aqui agora. Mesmo Quem não assistiu de manhã vai levar se a falta. pessoa não tiver conseguindo entrar, Aí depois ela vai ter que ver com a coordenação, tá bom? tá bom. Então tá. Tchau, gente. Bom Tchau, almoço, tia. boa tarde para vocês. Tchau, Tá bom, mas professora, espera. Oi. Você tem uma data específica para lançar a avaliação? Eu vou colocar lá essa semana ainda para vocês o cronograma de avaliação. Para vocês E vai olharem. ficar, tipo, Vai botar no Moodle ou Não, no vai Google? ficar lá. Vai ficar lá, aí vocês vão ver a data certinho que vocês vão fazer cada atividade. Tá bom? Tá bom. Vai ser assim. Não, deixa. Tchau, tia, beijo. Tchau, até quinta. Só mais uns 2 presentes a mais do meu pra confirmar minha presença, sabe? Porque às vezes ninguém nota que eu escrevi, sabe? Eu notei, Deixa, parabéns. deixa. Tá tudo aqui. Tchau, beijo. Tchau. Tchau. É sério. Alô? A professora de ensino religioso De deu baleias. deu 2 chances pra prova lá. Só que dá pra ver a resposta da prova. Dá pra Como? ver a resposta da prova no final. Dá pra ver. Ver pontuação. Aí a pessoa ganha um caderno, as respostas e tira 10. Imprevistos. Já teve a prova de ensino religioso? Eu não fiz, eu não vi. Pera, deixa eu ver aqui, rapidinho. Susto, eu já tava, putz, velho, lá. Não, teve não. Teve não. Teve não. Tá, ainda bem. Não, e eu que não fiz quase nada de matemática. Eu tô sem nada de matemática. É a minha primeira aula de matemática. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada também. Eu só tenho uma atividade de matemática, só uma.
Ih, se lascou. Ouviram, ó, que você não fez nada. Tá Se bom, lascou. tchauzinho. Tchau. Meu Deus, tá gravando. Sua mãe tá passando 2 vezes. Se a professora ver, ela vai tirar. Ela vai tirar as 2 chances, eu não vou gabaritar. Ô, minha gente, foi sem querer. O dedo escapuliu. O dedo escapuliu, gente. Escapuliu sem querer. Eu queria mandar isso aqui.